Continuando o nosso estudo sobre a nossa relação com os nossos mentores espirituais, vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, desde a pergunta 499 até a pergunta 506. E na pergunta 499, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E os espíritos responderam: há circunstâncias em que não é necessário que o espírito protetor esteja junto do seu protegido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os espíritos protetores não necessitam estar constantemente ao lado de seus protegidos. Eles têm a capacidade de saber quando sua presença é mais necessária, permitindo aos protegidos enfrentarem certas situações por conta própria para promover o crescimento e o aprendizado. E na pergunta número 500, Allan Kardec perguntou aos espíritos: haverá momentos em que o espírito passe a deixar de precisar do seu protetor? Então, existe um momento em que nós não precisamos mais do nosso protetor? E os espíritos responderam: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que não mais precisa do seu professor. Isso, porém, não se dá na Terra. Ou seja, há um momento no desenvolvimento espiritual em que o protegido pode alcançar um grau de maturidade tal que não necessita mais da orientação constante do seu protetor, semelhante à relação entre um estudante e seu professor. No entanto, essa fase de independência não é alcançada enquanto o espírito está encarnado na Terra, sugerindo que a nossa jornada terrena, sabendo que em nossa jornada terrena sempre será necessária a orientação espiritual. E na pergunta 501, Allan Kardec perguntou aos espíritos: por que é invisível a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo superior? E os espíritos responderam: se fosse possível sempre contar com a ação deles, vocês não agiriam por si mesmos e o seu espírito não progrediria. Para que possa evoluir, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à própria custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que querem bem a vocês é sempre regulada de maneira que não atrapalhe o seu livre-arbítrio, pois, se não tivessem responsabilidade, não avançariam no caminho que há de vos conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Entretanto, sobre ele o seu guia vela, e de tempos em tempos lhe protesta, advertindo do perigo. Ou seja, a ação dos espíritos sobre nós é mantida discreta para preservar nosso livre-arbítrio. A evolução espiritual requer que enfrentemos desafios por nós mesmos, aprendendo com as nossas experiências. Se a intervenção dos espíritos fosse óbvia, visível, aparente e constante, nos tornaríamos dependentes e não desenvolveríamos a força e a sabedoria necessárias para o nosso progresso. Na pergunta 502, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? E os espíritos responderam: isso é um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê que seus esforços foram bem-sucedidos, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um educador os bons êxitos do seu aluno. E na pergunta 502A, Allan Kardec perguntou: o espírito protetor é responsável pelo mau resultado de seus esforços? E os espíritos responderam: não,
pois que fez o que dependia dele. Ou seja, se nós fracassamos, a responsabilidade não é do meu orientador. Porque o meu orientador, sendo um espírito melhor do que eu, ele sempre vai me encaminhar para o bem. Se eu falhei, a responsabilidade é minha. E quando um espírito protetor é bem-sucedido em guiar seu protegido para o bem, isso é considerado um mérito para ele, contribuindo para o seu progresso e felicidade. No entanto, ele não é responsabilidade por falhas, desde que tenha feito o melhor possível dentro das circunstâncias. Na pergunta 503, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o espírito protetor sofre quando vê seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de perturbação de sua felicidade? Meu mentor ficaria então infeliz se eu desobedeci e se eu fiz tudo errado por minha própria conta? E os espíritos responderam: sensibiliza-se com os erros de seu protegido a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem igual às angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ou seja, um espírito protetor sente tristeza quando vê seu protegido escolher caminhos errados, apesar dos avisos. No entanto, essa tristeza não é comparável às angústias humanas, pois o espírito protetor entende que sempre há possibilidades de redenção e aprendizado futuro. E na pergunta 504, Allan Kardec perguntou aos espíritos: poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor ou anjo da guarda? E os espíritos responderam: como querem saber nomes inexistentes para vocês? Supõem que só há espíritos que conhecem? Dentro da nossa pequenez, nós queremos saber o nome de nosso mentor espiritual, porque nós achamos que é alguém que nós conhecemos ou com um nome conhecido. E os espíritos são claros em responder que não existem só espíritos que nós conhecemos. E o nosso mentor espiritual, embora seja um espírito superior a nós e que às vezes faz parte de nossas histórias mais antigas, ele não faz parte do conjunto de nossas lembranças. Por isso, o nome que for dito muitas vezes não vai fazer nenhuma diferença para nós, porque é alguém que nós não sabemos quem é. E na pergunta 504A, Allan Kardec perguntou: como então o podemos invocar se não o conhecemos? A pergunta é interessante, porque como é que nós vamos saber e vamos chamar o nosso mentor espiritual se nós não o conhecemos? E os espíritos responderam: dai-lhe o nome que quiserem, de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O nosso protetor responderá ao apelo que com esse nome lhe dirigem, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se ajudam entre si. Ou seja, os nomes dos espíritos protetores não são necessariamente conhecidos e nem importantes. O que importa é a intenção e a chamada por orientação e proteção, que deve sempre ser dirigida a Jesus, a Maria de Nazaré, a Deus, nosso Pai. Porque enviando nossos pedidos aos espíritos protetores, ou mesmo a Deus, Jesus e Maria de Nazaré, aqueles espíritos que estão ligados conosco irão ouvir nossas preces e irão sim nos atender na medida de nossas possibilidades. E na pergunta 505, Allan Kardec perguntou: os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Porque muitas vezes existem espíritos protetores que dão o nome de personalidades famosas. Ou seja, pode ser que o meu protetor diga que é Francisco de Assis, diga, por exemplo, que é um santo qualquer, alguma personalidade histórica. E isso é verdade? E os espíritos responderam: não. Muitas vezes os que dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na Terra.
e amando destes respondem ao vosso chamamento. E aqui os espíritos fazem uma crítica, né? Vocês fazem questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podem desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumam mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, faça em vosso nome? Então está dizendo que nós mesmos, quando não pudermos de alguma maneira corresponder a um chamado, alguém nos chamando para tomar alguma providência, nós na impossibilidade completa de atender, nós não poderíamos enviar alguém também competente de nossa confiança para agir em nosso nome? Então os espíritos também fazem isso. Muitas vezes eu posso chamar, por exemplo, a assistência espiritual e eu faço uma prece pedindo Francisco de Assis, pedindo Maria de Nazaré para me atender. Então existem espíritos que podem vir em nome dela para me atender e usam o nome dela para poder trazer para mim aquela providência que eu estou pedindo. E os nomes fornecidos pelos espíritos protetores podem não ser os das entidades históricas ou celestiais que conhecemos, mas isso não diminui a validade de sua proteção e orientação. Eles escolhem nomes que inspiram confiança e respeito. E na pergunta 506, Allan Kardec perguntou: na vida espiritual reconheceremos o nosso espírito protetor? E os espíritos responderam: claro, e é comum que já o conheça antes de encarnarem. Ou seja, após a morte, é comum reconhecermos nosso espírito protetor, com quem podemos ter tido relações em existências anteriores ou no plano espiritual antes da encarnação atual. Enfim, meus prezados irmãos e irmãs, essas explorações detalhadas das questões do Livro dos Espíritos destacam a complexidade e profundidade da relação entre espíritos protetores e seus protegidos, ressaltando a importância do livre-arbítrio, aprendizado através da experiência e o amor e o cuidado que transcendem ao plano material. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. E muito obrigado por você estar aqui.